Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou o Jason Ferreira e esse é mais um vídeo do canal Se Liga. Bom pessoal, é o seguinte, eu comecei há pouco tempo a me interessar por vídeos de canais que tratam do tema do apocalipse, do fim do mundo, a grande tribulação, nova ordem mundial, enfim. Canais que são chamados de teóricos da conspiração. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui por qual motivo, pessoal? Bom, como eu disse, eu há pouco tempo comecei a me interessar por esse tema. E eu costumo assistir vários vídeos, inclusive canais como Renato Barros, Rafael Bittencourt, Vagnão, Lamartine Pozella, o pai do Questiones, entre outros vários canais aqui que eu não vou me lembrar todos. E o que acontece? Às vezes quando eu assisto vídeos desses canais, pessoal, eu escuto alguns conceitos que eu não sei exatamente o que são esses conceitos, entendeu? E conceitos, por exemplo, como a grande tribulação, escatologia, nova ordem mundial, 70 semanas de Daniel, Israel, seu relógio do mundo, enfim. Eu escuto isso, eu tenho uma noção do que significa, mas não sei de forma aprofundada, desculpa, o que significa. E aí eu resolvi fazer alguns vídeos, pessoal, para pessoas que, como eu, estão começando a estudar esses temas, para explicar de uma forma assim, bem superficial mesmo, bem rasa, só para que a pessoa tenha um norte do que significa esses conceitos e essas chamadas teorias de conspiração. E no primeiro vídeo, pessoal, dessa série que eu vou fazer, eu vou estar falando sobre o que é a escatologia. A gente escuta muito nos vídeos falar sobre a escatologia, estudo da escatologia, e às vezes a gente fica boiando sem saber o que é escatologia. É óbvio, a gente sabe que escatologia tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o cristianismo. Mas a gente não, que está começando fica meio assim perdido. E eu vou estar fazendo esse vídeo aqui através de um estudo que eu fiz para tentar explicar para vocês de uma maneira rasa mesmo, pessoal. Só que para vocês terem noção do que é escatologia, pessoal. Então vamos lá. Qual é o significado de escatologia na Bíblia? A escatologia é o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos descrito na Bíblia. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. O fim dos tempos é um tema que surge em muitos livros da Bíblia e a escatologia procura organizar e interpretar essa informação. A escatologia estuda os sinais do fim dos tempos. Ninguém sabe quando o fim do mundo vai acontecer, mas a Bíblia fala sobre alguns acontecimentos e sinais que avisam que o fim está próximo. Esses sinais servem como aviso, chamando as pessoas ao arrependimento antes que seja tarde demais. Ou seja, a Bíblia ela estuda os sinais do fim do mundo. Mas quais são esses sinais? Esses sinais são os seguintes, pessoal. Falsos cristos e profetas, muitos dirão que são Cristo ou profetas de Cristo, enganarão muitas pessoas. Guerras e rumores de guerra, nações entrarão em conflito. Fomes e terremoto, acontecerão desastres naturais em vários lugares do mundo. Perseguição aos cristãos, todos nos odiarão e alguns serão mortos. Traição e rebelião. Haverá divisões e lutas até dentro de famílias. Ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Pregação do evangelho em todo o mundo. Todas as nações ouvirão o evangelho. Sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio e destruição. Uma grande tribulação. Um tempo de sofrimento como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviada. Sinais no céu. O sol e a lua deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. Agitação do mar. As pessoas ficarão perplexas com a sua agitação fora do normal. Medo e lamentação por causa das desgraças e do julgamento. Ninguém sabe quando virá o fim, mas esses sinais nos ajudarão a saber quando está próximo. Quando vemos alguns desses sinais nos dias de hoje, isso deve servir como aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento, por isso é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 14. Bom, pessoal, eu não vou aqui falar de cada um desses sinais,
senão vai ficar muito longo o vídeo, mas eu vou citar alguns aqui que eu acho interessante. Por exemplo, falsos cristos e falsos profetas. A internet está cheia de falsos profetas, pessoal. No final do ano passado mesmo, a gente viu vários youtubers aí cravando a data que supostamente iria acontecer o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Coisa que, óbvio, não aconteceu. Então a gente tem que ficar muito atento com esses falsos profetas, porque a própria Bíblia nos fala, pessoal, que quando alguém profetizar em nome de Deus e essa profecia não acontecer, é porque essa pessoa não fala em nome de Deus, mas em nome de si mesma, e ele é um falso profeta. E a gente viu muito isso aí no ano passado, muito neguinho falando, cravando aí a data que irá acontecer o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação, e nada disso aconteceu. Então vamos ficar esperto com esses caras. Guerras e rumores de guerra. Bom, pessoal, o que a gente mais ouviu nesse início aí do ano de 2020 foi rumores de guerras. China e Estados Unidos e Irã, China e Índia, China e Austrália, China e Inglaterra. Agora a gente está tendo a guerra lá entre o Azerbaijão e a Armênia, se eu não me engano. Então é um sinal que está escancarado na nossa cara, só não enxerga quem não quer, só não acredita quem não quer. Fomes e terremotos. Devido a esse vírus chinês aí, tá tendo aí muita gente, estudos até da própria ONU apontam que mais de 265 milhões de pessoas poderão morrer de fome, fora as outras que já morriam de fome todo ano. Terremotos, a gente está vendo terremoto aí direto acontecendo também. Outro sinal que eu acho importante, sinais no céu. Bom, a gente está vendo em direto, pessoal, meteoros caindo, inclusive aqui no Brasil, recentemente a gente teve meteoro aí caindo na Bahia, no Ceará. A gente tá vendo luas de sangue aí constantemente, fora outros vários sinais que estão ocorrendo no céu. Então, pessoal, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas esses sinais estão aí para nos deixar com o cabelo em pé e atentos, pessoal. A escatologia ela também estuda os acontecimentos marcantes do fim. Os últimos tempos serão marcados por vários acontecimentos importantes, como pragas, que a gente viu aí, inclusive aquela chuva de gafanhoto que teve aí, na Ásia, chegou até o Brasil, nos Estados Unidos também, se eu não me engano. O surgimento da besta é uma grande batalha entre as forças do bem e do mal. Algumas dessas coisas acontecerão no plano espiritual, enquanto que outras acontecerão no mundo físico. Serão dias terríveis, mas Deus protegerá quem é fiel a Ele. E além de pragas, antes que eu esqueça aqui, também teve essa pandemia orquestrada que a gente está vendo, também é uma praga que atingiu o mundo todo. Mais um grande sinal do que está por vir, pessoal. A escatologia também estuda a segunda vinda de Jesus. Jesus prometeu voltar um dia para buscar os salvos e restabelecer o reino de Deus. Quando ele vier, ele vai destruir seus inimigos, julgar todas as pessoas e recompensar quem o ama. A segunda vinda de Jesus é a grande esperança do cristão. A escatologia também estuda a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, todos os mortos voltarão à vida. Os que morreram em seus pecados ressuscitarão para serem julgados e castigados, mas os salvos por Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Na ressurreição, os salvos receberão os corpos novos espirituais que não que não degradam, que é aqueles que na grande tribulação permanecerem fiel a Deus, pessoal, e forem mortos, eles vão receber corpos glorificados, corpos que não vão mais envelhecer, não vão adoecer, não vão morrer e não vão envelhecer, pessoal. Vão ser corpos glorificados e essas pessoas eles vão reinar aqui na terra no reino milenar, governando a terra junto com o próprio Jesus Cristo. A escatologia também estuda o arrebatamento. Nos tempos do fim, os crentes que estão vivos serão levados para o céu, para estarem com Jesus. Há muitos debates sobre quando isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que vai ser depois da ressurreição dos justos. Pô, pessoal, esse ponto aqui há uma divergência, porque há correntes que defendem que esse arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ser poupada. Mas há aqueles que defendem que não, que a igreja vai sim passar pela grande tribulação e que o arrebatamento só vai acontecer ao final da grande tribulação, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, para derrotar o anticristo e o falso profeta, jogar os seus seguidores no fogo no inferno e instalar aqui o reino milenar. Então essa questão de arrebatamento é um pouco complexa e tem várias correntes, várias interpretações.
A escatologia ela também estuda a destruição de Satanás. Na grande batalha final, Satanás reunirá todos os inimigos de Deus para lutar contra seu povo. Mas Jesus virá e todos os inimigos serão destruídos. O diabo será preso e depois será julgado. Seu castigo será uma eternidade de tormento no lago de fogo, junto com aqueles que aceitarem a sua marca e renegarem a Cristo. A escatologia também estuda o juízo final. No fim de todas as coisas, todas as pessoas que alguma vez existiram terão de se apresentar diante de Deus. A vida de cada pessoa será analisada e julgada. Para quem não foi salvo por Jesus, o juízo final será o tempo de condenação pelos seus erros. Mas para quem é salvo, terá a hora da recompensa pela felicidade de cada um. A escatologia também estuda o céu e o inferno. Depois de nossa morte e do juízo final, podemos ir para um de dois lugares, o céu ou o inferno. O inferno é descrito como um lago de fogo que arde para sempre, onde haverá muito sofrimento. Esse será o destino de todos que morrerem em seus pecados sem se arrependerem. Mas aqueles que amam Jesus irão para o céu, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Os salvos viverão para sempre com Jesus em eterna alegria. A escatologia e a Bíblia. O livro da Bíblia com mais informação para a escatologia é o Apocalipse. O livro de Apocalipse é praticamente todo dedicado ao fim dos tempos. A maioria dos livros proféticos do Antigo Testamento também contam bastante sobre esse tema. Jesus, em seus sermões e em suas parábolas, falou algumas vezes sobre os tempos do fim e há alusões a esses acontecimentos um pouco por toda a Bíblia. Entre os estudiosos da escatologia, há muito debate sobre a ordem dos acontecimentos do fim, o que é literal ou simbólico, o que já aconteceu ou ainda vai acontecer, quando vai acontecer e quem vai para onde. Mas a grande maioria concorda que a Bíblia diz que essas coisas vão acontecer, o que devemos estar sempre preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus. Este é o ponto fundamental da escatologia, independentemente das teorias. Ou seja, independentemente de qual teoria ou vertente você acredita, pessoal, o importante é que você tem que estar vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus, respeitando seus mandamentos, respeitando o seu próximo, para que você não perca a sua salvação. Isso é o principal. Independente se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, enfim, isso é de menos, pessoal. Existem diferentes correntes escatológicas, pessoal. Entre elas a gente tem o pré-milenismo histórico, que defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação literal de Apocalipse 20. O pré-milenismo dispensacionalista também interpreta de forma literal Apocalipse 20 e defende a segunda vinda de Cristo dividida em duas partes. São elas: a primeira pré-tribulacional para a igreja e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Existe também a corrente amilenismo, que defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação não literal de Apocalipse 20. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, e sim espiritual que já começou na primeira vinda de Cristo. Pós-milenismo defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e também uma interpretação não literal de Apocalipse 20. Porém, diferentemente do amilenismo, que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo, o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo ocasionado pela pregação do Evangelho. E nessa questão aí, pessoal, de corrente, de crença, há duas que se destacam, duas, vamos dizer assim, vertentes que a gente escuta muito, que é os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença entre os dois? Bom, o pessoal do pré-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja de Cristo será arrebatada antes do início da grande tribulação que acontecerá no fim dos tempos. Assim, os escolhidos não experimentariam a ira de Deus e de grandes sofrimentos que ocorrerão naquele período de tempo. Ou seja, para quem é pré-tribulacionista, pessoal, eles acreditam que antes do anticristo aparecer,
antes da grande tribulação começar, ou bem no início dela ali, a igreja vai ser arrebatada. Ou seja, aquele crente que é fiel a Deus, que acredita em Deus, que aceitou a Deus como seu único Senhor, ele não vai passar pela grande tribulação, ele vai ser arrebatado do céu. E aqui só vai ficar aquelas pessoas que ainda não se converteram, que ainda não aceitaram e não proclamaram Jesus e Deus como seu único Salvador, e por isso ficarão aqui para sofrer na grande tribulação e terem a chance de se converter e adorarem a Deus como seu único Senhor. Já o pessoal aí da linha do pós-tribulacionismo, eles acreditam que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação, acredita que a igreja passará por essa grande tribulação, mas não estará sobre a ilha de Deus e que irá estender o julgamento sobre o pecado. Ou seja, eles acreditam sim que a igreja vai ficar aqui na terra durante a grande tribulação, só que de alguma forma eles vão ser protegidos por Deus para que Satanás não tenha poder sobre eles. E há também aqueles pós-tribulacionistas que dizem que a igreja não só vai ficar assim na terra durante a grande tribulação, como também vai ser perseguida, como também vai sofrer sim a perseguição aí do anticristo e dos seus seguidores. Então, pessoal, a gente vê que há vários pontos de divergência aí dentro dessas correntes, mas como eu falei, pessoal, o importante não é qual corrente está certa ou qual corrente está errada. O importante é a gente estar preparado, pessoal. Bom, se você acredita que a igreja vai ficar para a grande tribulação e você se prepara espiritualmente, fisicamente, psicologicamente para a grande tribulação, você está certo. E pensa comigo, pessoal, se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas por misericórdia de Cristo a igreja não passa, a igreja é arrebatada, ótimo, bacana, mas pelo menos você se preparou. Agora já imaginou, se você acredita que a igreja vai ser arrebatada, não se prepara psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, porque você acredita que a igreja vai ser arrebatada, e a igreja não é arrebatada, ela fica para a grande tribulação. Então, entenderam, pessoal, o que eu quero dizer? O importante é você estar preparado. Independente se você é pré ou pós tribulação, você tem que estar preparado para as duas correntes, pessoal. Você tem que estar preparado para caso aconteça ela antes da tribulação, você tem que estar preparado. Você tem que estar em paz com Deus, você tem que estar em união com Deus para que você não fique, para que você seja arrebatado. E caso o arrebatamento não aconteça, você tem que estar preparado também para passar por essa grande tribulação. Agora eu vou falar aqui para vocês, pessoal, um pouco sobre os pontos mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas. Bom, os pontos são a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento, como eu falei, o evento em que Cristo retornará à Terra. Para o pré-milenismo dispensacionalista, esse evento será dividido em duas etapas, iniciando com o arrebatamento secreto da igreja. A palavra arrebatamento não existe originalmente na Bíblia Sagrada, mas foi traduzida de um termo grego em 1 Tessalonicenses 4,17 para se referir ao encontro repetido da igreja com Cristo nos ares. Outro ponto discutido, tribulação e grande tribulação. Um período de tribulação final intensa que afligirá o mundo. Para quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja não passará por esse período. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação durará 7 anos. Essa conclusão é tomada a partir de uma combinação da profecia das 70 semanas de Daniel e um esquema específico de leitura literal do livro do Apocalipse. Já quem defende um arrebatamento pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação e no final será salva pela volta de Cristo. Outro ponto divergente, o anticristo. Esse ponto estuda as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa ou sistema em algumas linhas de interpretação que exercerá um governo unificado no mundo e agirá em grande oposição a Deus. Outro ponto de divergência, o milênio. Período descrito em Apocalipse 20 que fala sobre o reino dos santos com Cristo. Nesse tempo, Satanás estará amarrado e será solto apenas no final desse período.
Como já foi dito, alguns interpretam o milênio como um período literal, após a volta de Cristo. Já outros interpretam como um período simbólico antes da volta de Cristo. Bom, pessoal, falam resumidamente sobre isso. A questão da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, foi aquilo que eu falei. Há quem acredite que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, e há quem acredita que vai ser só após a grande tribulação. Há quem acredita que a segunda vinda de Cristo já aconteceu, e quem acredita que ainda não aconteceu, que vai acontecer após a grande tribulação. A tribulação e a grande tribulação é o período em que a gente vai ser perseguido, e é aquilo que eu falei, para quem defende o arrebatamento pré-tribulacionista, acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Já quem defende o pós-tribulacionismo, acredita que a igreja vai sim passar pela tribulação e só vai ser salva no final, na segunda volta de Cristo. E o milênio, pessoal, o milênio é... Quem acredita na literalidade do milênio, acredita que no final da grande tribulação, Cristo vai voltar, vai ter o grande julgamento. Aqueles que não aceitaram a marca da besta, permaneceram fiel a Deus, vão ser salvos. Aqueles que aceitaram a marca de Deus, do anticristo, e rejeitaram a Deus, vão ser condenados e jogados no fogo do inferno. Aí vai ter um reino de paz aqui na terra, para quem acredita que é literal, que durante 1000 anos Jesus reinará na terra com os eleitos, com os salvos. Nesse período as pessoas não vai existir doença, não vai existir maldade, vai ser um tempo de paz, um tempo de prosperidade, que as pessoas vão governar com Cristo, e Satanás vai estar preso no inferno, no lago de fogo, e após esse período de 1000 anos, será solto para a batalha final, que é a batalha do Armagedon. Há quem acredita que realmente esses 1000 anos vão acontecer aqui na Terra, e há aqueles que acreditam que não vão acontecer. Mas enfim, pessoal, a intenção desse vídeo foi esclarecer vocês um pouco sobre o que é a escatologia, que é nada mais, nada menos que o estudo do fim dos tempos, o estudo dos acontecimentos finais, das profecias que tratam sobre a vinda de Cristo, o reino milenar, o anticristo, a grande tribulação, o arrebatamento. Então isso é escatologia. A escatologia nada mais é do que o estudo das profecias que tratam do fim dos tempos e da volta de Jesus. Espero que eu tenha conseguido esclarecer e ajudar um pouco a vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir que curtam, compartilhem. E por favor, se puderem, se inscrevam no canal, que é um canal novo, um canal que está começando agora. Eu praticamente não tenho inscritos ainda no meu canal, que é um canal que só tem 2 meses, que estamos começando agora. E se você puder dar essa força, eu ficaria muito grato, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.